Lembrando que a partir de agora, o Tambaú da Gente Manhã dá sequência à rodada de entrevistas que começamos na última segunda-feira com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Uma oportunidade para você que está em casa me assistindo, tá? Saber as propostas do candidato, tentar escolher o que é melhor para a sua cidade, para a nossa cidade, né? E a entrevista de hoje é com a Rama Dantas, do PSTU, tá? Daniel Lustosa vai entrevistá-la. Eu já vou dar aí bom dia para a Rama, bom dia para Daniel, boa entrevista. Lembrando que daqui a pouco eu vou dar uma interrompida na entrevista de vocês para trazer aí a pergunta do povo. Sempre importante, Jaceline. Bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui já com a candidata Rama Dantas. Candidata, a partir de agora temos 15 minutos para falar propostas para o pessoal de casa saber o que você pensa sobre a gestão aqui em João Pessoa. A senhora é professora, inclusive, da rede municipal de ensino aqui na capital paraibana. Eu queria começar falando sobre educação. A volta às aulas presenciais. De que forma a senhora defende esse retorno? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que estão em casa. Primeiro, nós não defendemos que a volta às aulas presenciais aconteçam antes que a gente tenha uma testagem em massa, vacina e o fim da pandemia, né? A atitude de liberar as aulas presenciais nas universidades e no ensino médio é uma atitude que coloca em risco os trabalhadores, os alunos e seus familiares. Nós estamos vivendo neste momento na Paraíba um aumento de casos, saímos da bandeira amarela para a bandeira vermelha, né? E a gente precisa chamar o prefeito de João Pessoa à responsabilidade, né? O retorno das aulas presenciais é aumentar o risco de contaminação, é aumentar o número de mortes no nosso município, no nosso estado, é colocar a população, né, em risco. Não defendemos o retorno às aulas sem que haja vacina, sem o fim da pandemia. E o que fazer até lá, candidata? A prefeitura colocou aulas através da TV, também disse que disponibilizou material para o pessoal estudar em casa. Isso está acontecendo? De que forma a senhora agiria em relação a esse assunto? Primeiro que foi uma política de extrema exclusão dos nossos alunos e de muita exploração dos professores desenvolvido pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação. Nós, professores, fomos obrigados para desenvolver o que eles chamam de ensino remoto, comprometer nosso orçamento. A Prefeitura em nenhum momento, né, disponibilizou equipamentos, nem planos de internet, nem para os trabalhadores, nem para os filhos dos trabalhadores, que são nossos alunos. Então, os professores tiveram que comprometer seu orçamento, comprando equipamentos, comprando planos de internet, não comprou nenhum aplicativo para disponibilizar para que essas aulas remotas acontecessem. Estamos usando um aplicativo que é disponível na internet gratuito, o Google Class. E o pior de tudo isso, que diz que cuida das pessoas, cuida dos alunos, da nossa rede, isso é uma falácia, isso é uma mentira. A maioria dos nossos alunos não estão tendo acesso ao ensino remoto, porque não tem dinheiro para comprar plano de internet, né? Os dados aí mostram que nem 30% dos nossos alunos estão tendo acesso ao ensino remoto. Ensino remoto que hoje é praticado por redes de WhatsApp, por aplicativos gratuitos, porque a Prefeitura não formou, não fez uma formação para os trabalhadores, não comprou aplicativo nenhum. Então, nós, professores, nós, trabalhadores da educação, fomos abandonados na pandemia, sendo obrigados a trabalhar, disse, se vira, professor, né? E o processo de exclusão dos nossos alunos, que é gigantesco, né, nesse processo. Ou seja, a disparidade do ensino público para o ensino particular, ela aumentou de forma gigantesca. Por isso que nós, ao assumirmos a Prefeitura de João Pessoa, vamos acabar com essa disparidade. Nós defendemos ensino público gratuito de qualidade para todos, estatização do sistema para que tanto o rico como o pobre vá para a mesma escola. Só assim a gente vai ter, né, uma educação pública gratuita e de qualidade e acessível para todos. Candidata, é comum em período de matrícula escolar a gente ver pais enfrentando filas durante a madrugada para conseguir matricular o seu filho na escola municipal.
Diante dessa realidade, o que pode ser feito, caso a senhora seja eleita prefeita em João Pessoa, principalmente para esse momento de matrícula e quando não há vagas suficientes para toda essa demanda? Primeiro que o grande problema da educação brasileira, não só do município de João Pessoa, é de onde vem o dinheiro e de como ele é aplicado, né? Então, a gente precisa ter um investimento real na educação, né? A gente não pode ter professores que ganham salários que não lhe dá dignidade para exercer sua função. Escolas, mesmo as que a gente tem presença de filas de matrícula, estão extremamente precarizadas sua estrutura. Então, a gente defende 10% do PIB para a educação e acabar com essa história de desviar e superfaturar compras de material escolar, como a gente vê. O próprio Tribunal de Contas aponta, né, em 2014, um superfaturamento na compra de material escolar. Então, quando a gente tiver um governo dos trabalhadores, uma educação voltada e construída de forma participativa, com pais, alunos e professores, e um compromisso real de investimento na educação, a gente vai ter o fim das filas, a gente vai ter educação pública de qualidade. O próximo prefeito ou prefeita terá certamente que ainda enfrentar a pandemia. Sim. Qual a sua proposta para esse enfrentamento a partir de janeiro do ano que vem? Primeiro, entender que nós estamos num momento que a gente tem que inverter a lógica desse sistema, certo? Onde o que é importante nesse momento, mais do que nunca ficou evidente, o importante é a vida das pessoas e não o acúmulo de riqueza. Então, é inadmissível que, em plena pandemia, onde as pessoas estão em condições, né, econômicas extremamente difíceis, perderam seus empregos, o número de desempregados aumentou, os bancos, os grandes latifundiários aumentam seu lucro. A gente tem que inverter essa lógica. A gente tem que permitir que aqueles que produzem a riqueza possam usufruir, principalmente nesse momento. O auxílio emergencial de R$600 já não resolveu o problema da população. E agora a redução para R$400, que é inferior ao valor da cesta básica. A cesta básica em João Pessoa é um pouco mais de R$430. A gente não pode esquecer que o importante é a vida das pessoas e não o lucro. Dinheiro tem para socorrer o povo pobre e aqueles que necessitam. Então, a gente vai desenvolver um projeto de ajuda emergencial àqueles que perderam seu emprego, àqueles que estão desempregados, para garantir dignidade à população nesse momento de pandemia. Candidata, o nosso telespectador participa também da entrevista. Jaceline, temos perguntas? Temos sim, Daniel. A pergunta veio de um telespectador lá do Colinas do Sul. Vamos ver a interação dele, o William, que diz o seguinte: eu moro aqui no Colinas do Sul e nós precisamos do coletivo que passe na Epitácio Pessoa. Gostaria de saber sua proposta para a mobilidade urbana na capital. Obrigada, William. Rama Dantas, pode ficar à vontade para responder. Obrigada, Jaceline. A questão da mobilidade e transporte público em João Pessoa, né, ela tem sido tratada como propaganda de campanha de 4 anos. Ação concreta durante os 4 anos não há nenhuma. Eu digo que com relação a isso, os prefeitos que aí passaram cometem estelionato eleitoral, prometem e não cumprem. O que a gente tem é um sistema de transporte extremamente precário, né, com bairros que não têm, né, linhas suficientes para atender a demanda, caríssimo. É a mesma lógica do ensino público, ou seja, você tem um monopólio onde uma grande empresa e algumas outras se lucram a serviço, né, às custas dos trabalhadores. Então, a nossa principal proposta com relação à mobilidade urbana é estatizar o sistema de transporte. É criar uma empresa de transporte, né, municipal que vai ser gerida pelos trabalhadores e pelos usuários. Não teremos ninguém lucrando às custas do transporte público. Com tarifa, vamos baixar a tarifa rumo à tarifa zero. Transporte é a primeira necessidade. Gratuidade para estudantes, idosos, deficientes e desempregados. E no domingo,
é gratuidade para todos, porque é inadmissível que o transporte público em João Pessoa é só para o trabalhador ir trabalhar. No domingo a gente tem uma redução de linhas. O trabalhador não tem direito a ir a uma praia, porque tem que enfrentar ônibus lotados e ficar 1 hora, 2 horas na parada de ônibus no domingo. Não tem direito a ir a um cinema, não tem direito a ir visitar o nosso centro histórico, não tem direito a se deslocar de um bairro a outro. Isso representa um custo grande. De onde sairia esse dinheiro, candidata? Do fim do lucro dos empresários. Nós vamos estatizar. Quando a gente acabar com a acumulação de riqueza por parte dos grandes monopólios de transporte, a gente vai ter dinheiro para fazer isso, certo? Investir em qualidade de vida, investir em transporte que seja digno para a população se deslocar. E com relação à pergunta do colega, né, a gente precisa ter linhas de ônibus que permita que a gente circule na nossa cidade de forma tranquila, né? A gente tem uma segregação, a gente não vê, não existe linhas de ônibus que façam o trajeto dos bairros da periferia para a praia. Por que será, né, que a gente não tem linhas de ônibus que façam, principalmente no domingo, que é o dia de lazer do trabalhador, é o dia de lazer do estudante da nossa cidade. A gente precisa permitir que o lazer seja garantido para quem produz a riqueza nesse país, que passa a semana todinha trabalhando, que passa a semana todinha sendo explorado e no domingo tem que ficar em casa porque não aguenta ficar 1 hora, 2 horas na parada de ônibus. Garantir que essa mobilidade seja garantida para os trabalhadores também no seu dia de folga, para que ele possa ter acesso a lazer. De onde vem o dinheiro? O fim do monopólio, o fim do enriquecimento dos grandes empresários do transporte, criação de uma empresa estatal de transporte na nossa cidade, urbano na nossa cidade. Dessa forma, a gente vai permitir não só que os trabalhadores vão ter acesso a transporte digno, como também garantir que as necessidades de locomoção desses trabalhadores seja atendida. Candidata, seu posicionamento político certamente é bem oposto ao da presidência da República de Jair Bolsonaro. Caso a senhora fosse eleita prefeita de João Pessoa, teria diálogo com o presidente para buscar recursos para João Pessoa? Primeiro, nosso diálogo é com a população, com os trabalhadores e com o povo pobre. O que eu tenho a dizer do governo Bolsonaro, que é um governo que só tira direito dos trabalhadores. Como dialogar com um governo que fez uma reforma trabalhista, que fez com que os trabalhadores mais ainda fossem explorados. Como ter diálogo com um governo que fez uma reforma da Previdência, que nos colocou numa posição, nós trabalhadores, que vamos trabalhar até morrer, não vamos ter mais direito à aposentadoria. Como dialogar com um governo que está pautando uma reforma administrativa que quebra a estabilidade dos servidores públicos. Servidores públicos agora não vão ter a tranquilidade de fazer uma gestão para a comunidade, vai ter que fazer uma gestão para agradar o prefeito de plantão, porque senão é demitido. O que eu digo deste governo é que nós defendemos fora Bolsonaro e fora Mourão. Não serve para a classe trabalhadora esse governo. Nós temos que construir uma alternativa socialista e revolucionária para mudar os rumos não só de João Pessoa, mas no Brasil. Recursos tem. Quando nós pararmos de pagar a dívida pública, uma dívida que nós já pagamos aos banqueiros várias vezes, né? Quando pararmos de pegar o nosso dinheiro, o dinheiro público que vem do nosso suor, do nosso trabalho, dos impostos, e entregar mais da metade do orçamento dos municípios do Estado e do governo federal aos banqueiros e aos grandes empresários, nós vamos ter dinheiro para fazer saúde, fazer educação, fazer transporte de qualidade. Então, o nosso diálogo com o Bolsonaro hoje é fora Bolsonaro e fora Mourão, por uma alternativa revolucionária para garantir condições de vida ao povo pobre e à classe trabalhadora. A senhora tem 50 segundos para as considerações finais. Agradecer o convite, a entrevista é muito importante para a gente, porque os partidos da classe trabalhadora são excluídos desse processo eleitoral, nós não temos tempo de TV, nós não temos sessões, né? Mais e mais os que estão no poder fazem leis para excluir os representantes da classe trabalhadora. Eu venho fazer um chamado a você que está em casa, junto conosco, construir uma candidatura de classe, porque só nós sabemos aquilo que sofremos.
que no dia da eleição vote Rama Dantas 16 por uma alternativa de classe. Nos ajude, nos acompanhe nas nossas redes sociais, compartilhando, porque é o instrumento que nós temos para fazer nossa campanha. Compartilhando, conversando com seus familiares e colegas. Então, dia 16, vote Rama Dantas. Obrigado, candidata, pela sua participação. Amanhã a gente volta com o Ricardo Coutinho, do PSB, Jaceline. Obrigada, Daniel. Obrigada, candidata Rama Dantas. A gente vai num rápido intervalo. Não sai daí que eu trago mais informações já já.